Boa noite, Chaep. Sou o Lucas Bauti, editor-chefe aqui na Exit Lag. Prazer estar podendo falar com você. Assim como o Takeshi, a entrevista vai conversar bastante sobre assuntos parecidos que é o CBLOL. Eu iniciei com ele falando sobre o momento que eu sinto que a gente está vivendo o CBLOL, que pra mim é um dos melhores momentos. A gente teve o anúncio da segunda vaga no Worlds, a gente tá vendo as equipes brasileiras conseguindo ter destaques muito positivos internacionalmente. A gente tá vivendo uma nova safra de bons jogadores tendo muito destaque. Pra mim também o CBLOL, a transmissão não tá muito boa. Tanto o formato, foi esse draft, MD3, o jeito com que vocês, casters, trabalham junto também, parece que esse ano tá sendo muito bom. Queria saber de você como que você tá achando desse ano de 2026 pro CBLOL e se você tem essa visão positiva também desse crescimento. Bem, primeiramente, boa noite, obrigado, é um prazer aqui estar falando com vocês aí, todo mundo do Exit Lag, uma honra. E, cara, sim, eu tenho uma visão exatamente assim, como você descreveu agora, talvez seja um dos melhores anos da história de CBLOL. Parece que o retorno da liga, né, que a gente estava como LTA em 2025, agora em 26 a gente retorna com o CBLOL, não trouxe só o nome de volta, sabe? Trouxe uma esperança de volta à região inteira, porque essa demanda de vaga extra, de melhorar lá fora, é uma coisa que a gente vem tendo há muitos e muitos anos. Lá em 2015, 16, 17, quando a gente teve os primeiros anos de Air Studio, o hype da comunidade estava muito alto no nosso desempenho. A INTZ tinha ganho da EDG, a Kabum tinha ganho da Alliance, né? A T1 foi o último time a representar a gente numa fase ali de Mundial que estava dando um pouco mais de esperança, e depois disso a gente ficou bem carente, né, de resultados internacionais. E em 2026 a gente veio com uma safra de herança de 2025 muito positiva, né? Então a Fúria ganhou da Cloud9, a gente teve também nas finais da LTA, a gente ganhando de 100 Thieves, ganhando de Shopify Rebellion, o Brasil foi melhorando e a gente foi coroado então com essa segunda vaga. E não só isso, né? Eu acho que essa questão que você comentou de como as pessoas estão enxergando o League of Legends, estão enxergando a transmissão, estão enxergando o produto esportes, vive um momento muito positivo também. Nos últimos anos eu sentia que estava tendo muito uma certa descrença, né, da galera. Assim, eu nunca gostei muito desse papo de região do entretenimento, porque eu acho que, por um lado, é importante ter o entretenimento, porque todo esporte é entretenimento, futebol americano, basquete, ele nasce como entretenimento, né, mas se tudo vira uma grande brincadeira, a gente não consegue fazer as evoluções necessárias. E então, eu acho que as evoluções estão chegando. E isso partiu muito dessa nova geração de jogadores que entendeu que não pode ser só entretenimento, que eles precisam focar no jogo, que, claro, é legal ser famoso, é legal ter muito like no Instagram, no Twitter, ter pessoas seguindo, é legal, mas se você não fizer por onde, isso acaba, né? Porque só brincadeira o tempo inteiro não vai sustentar uma região. Então, eu percebo que esse momento de 2026 vem com o amadurecimento, por incrível que pareça, dos mais jovens, né? Então a gente tem ali o Chino, Tatu, Dudu, né, Ayu, uma galera que chega muito forte, sendo praticamente os melhores de cada uma das suas posições, enfrentando grandes medalhões, multicampeões e basicamente superando todos os obstáculos. Isso é muito bom de se ver, isso é muito esperançoso, porque a gente sai de uma entre-safra ali, eu costumo falar bastante isso, que a primeira geração do League of Legends foi uma geração que comia o jogo, se importava pouco com fora do jogo. A segunda geração do League of Legends foi uma geração que se importava muito com fora do jogo e um pouco com o jogo. E essa geração agora, que é a terceira geração que a gente tá tendo, eu acho que voltou às origens, só que de maneira mais equilibrada. Eles estão se importando muito com o jogo e também estão olhando para fora dele, mas de uma maneira que tá tendo muita intensidade também para o gameplay. Eu acho que no meio do caminho a gente acabou se perdendo um pouco para as maravilhas da fama que podia ter para os jogadores e agora a gente voltou, tanto que os resultados estão chegando aí de maneira muito positiva. Interessante ouvir você falar isso, e é exatamente o ponto que eu queria abordar agora, que eu sinto que a gente tá vivendo uma nova safra de jogadores muito bons, não só os brasileiros, a gente também tem o caso do Steps, Sim. do Kazé, que eles jogam muito bem, chamam muita atenção, e a gente vê que são jogadores extremamente disciplinados. Se eu não me engano, o Tokers comentou dos indies que pra ele não existe um jogador tão bom adulto como os indies, que ele parece que ele joga de terno e treina de terno também, que ele é muito adulto, muito responsável com tudo que ele está fazendo, tudo dentro e fora de jogo. Você acha que então realmente essa nova safra que a gente está vendo aí de talentos está vindo mesmo para dominar o espaço deles e conseguir ter esse destaque num hall de fama mais hall da fama mais do CBLOL mesmo? Sim, cara, eu acho que eles nem estão chegando, pra mim eles já chegaram.
Eles já tomaram o espaço é deles. Não tem como disputar. Se você para pra pensar hoje, você fala, quem é me diga os melhores top laners. Você vai colocar os índices, você vai colocar o Shino. Ah, quem é o melhor na jungle? Você vai colocar o Tatu e você vai colocar o Tsamis. São relativamente jovens. Na rota do meio, o Kazé basicamente é unânime. O Mireu tá ali dando arranhada, mas tá dando também a deslizada, mas a gente fala de justamente Kazé. Atirador, hoje em dia a gente tá carente ainda de um grande nome, mas tem o Cell, que tudo bem, não é novo, mas também não faz parte da geração mega antiga, né? O Cell tá aí hoje como um dos grandes nomes, muito constante. A gente não tem outras pessoas brilhando muito aí. O Morteus tá voltando agora pra Red. E suporte, você fala de Frost, você fala. Jojo é veiaco, tudo bem, mas o Frost tá aí um pouquinho mais novo. Mas se você parar pra pensar em todas as lanes, tem ou absoluta constância dos novatos, ou pelo menos os novatos estão listados entre cada uma das lanes. Então, eles já chegaram, e eu acho que esse é um recado muito forte, né? Claro, o LoL mudou, o jeito de você jogar, muita coisa também foi atualizada, foi uma coisa que eu tava conversando até com alguns jogadores, eu conversei com o Robô ontem sobre isso, como o jeito de você jogar o League of Legends mudou completamente, então, quando você chega em algo que você não tem que esquecer no conhecimento prévio e colocar um novo, é mais fácil do que um cara que já joga uma coisa de um certo jeito e tem que desaprender tudo para aprender um novo estilo. Então também tem, vou passar um certo pano para alguns jogadores mais antigos, porque tem isso, né? Eles jogavam League of Legends de um jeito, o LoL mudou. Uhum. E agora eles têm que esquecer tudo isso aqui para trás para reaprender a jogar League of Legends diferente. A galera que tá chegando agora chegou do jeito novo do League of Legends, então eles estão tendo essa vantagem de entender o jogo mais rápido, conseguir fazer essa transição, mas é inquestionável que a nova geração tá jogando um League of Legends muito bom. Eles chegam com uma cabeça muito boa, que pra mim isso talvez fosse o maior problema da região. Como a gente encarava o profissionalismo do League of Legends, como a gente encarava o LoL como uma profissão e não só como um passatempo, como um hobby, né? Porque é uma frase que eu falo muito, falei bastante ao longo desses meus vários anos de carreira, é que a maioria dos jogadores do LoL do Brasil, eles estavam pro players, eles não eram pro players. Sabe, eles estavam atletas, eles não eram atletas. Uhum. Porque muitos eles estavam ali, como eu falei já anteriormente, né, pela questão da fama, né, de ter uma vida fácil, de você não ser CLT, de não ter que trabalhar no mercado tradicional, tá ganhando pra jogar videogame. E é isso, poucos eu via realmente dando a vida, sabe? Tipo, desperdiçando final de semana, jogando pra fora pra poder treinar, chegando em casa e comendo League of Legends, entendendo o que ele tinha que fazer, tendo uma rotina saudável de vida, de sono, de corpo, de mente, eram pouquíssimos, eu contava nos dedos de uma mão. Mas com essa nova safra de jogadores, eu vejo que isso mudou muito. Isso é muito positivo para o cenário como um todo, para os times, e o resultado está chegando, né? Há quanto tempo que a gente não batia no peito e dizia que a gente podia derrotar a América do Norte? Uhum. Nem lembro quando foi a última vez que a gente podia fazer isso. Então, hoje em dia, a gente já tá melhor do que a NA em diversos aspectos, sabe? Então, sim, essa nova safra, ela, para mim, ela não tá projetando para um futuro ser tomado, não. Eles já tomaram. O presente já é deles e o futuro, se ficar desse jeito, vai ser ainda melhor. Aproveitando esse assunto de nova safra, não é muito sobre os jogadores, mas é sobre um tema que um pouco a comunidade estava vendo ela comentar bastante nas redes sociais, que era um sentimento, às vezes, de falta de um ídolo. A gente teve, nos momentos antigos, destaques como BRTT, Revolta, Talkers, Robô também, e que parece que hoje em dia a gente sente falta dessa grande rosto, às vezes, do CBLOL. Eu conversei com o Tatu nesse sábado, e ele falou que... Eu perguntei pra ele se às vezes ele se via como esse rosto. Ele falou assim que ele nunca se enxergou nisso. É só o jeito dele de ser. E que o pessoal vê esse jeito dele e coloca ele como esse, talvez, possível grande ídolo ou rosto do CBLOL. Você acha que realmente a gente sente falta desse rosto? E você acha que o que a comunidade faz de colocar esse título, às vezes, no Tatu, é justo ou condiz mesmo com a realidade? Cara, sim, eu acho que a gente tá carente, sim, de uma figura. Ídolos não se criam, né? Uhum. Ídolos, eles se apresentam. Então, desde o BRTT, a gente não tem mais nenhum grande nome, né? A gente teve uma safra... Porque, assim, de ídolo, eu acho que a gente teve poucos, né? A gente teve Kami, a gente teve BRTT, né?
Takeshi, talvez, pode colocar nesse hall ali também. Fora isso, a gente teve grandes nomes, sabe? A gente teve grandes nomes, né? Como Revolta, como o Yoda, né? Entre outros em geral, assim. Mas ídolo é uma parada que é muito única, sabe? Assim, é um Ronaldo, é o Ronaldinho Gaúcho, é um Adriano Imperador, é um Messi, sabe? É uma parada desse naipe, assim. E hoje em dia eu acho que a gente não tem realmente um rosto. Eu acho que muito também devido a resultado. É difícil você criar ídolo apanhando, né? Ele vai ser ídolo de quê? Né? Ah, o cara ganhou 32 CBLOL, mas chega lá fora e apanha, sabe? Então, não cria-se um vínculo. Na época de BRTT, na época de Kami, né? Na época dessa galera de Takeshi, a gente teve resultados internacionais até de certo prestígio, né? Como eu falei anteriormente, não é porque a galera lembra muito do EDG, mas, pô, a gente ganhou de vários times internacionais, a gente ganhou de Gaming Gears, a gente ganhou, pô, ganhava assim de... Os caras não eram nem um desafio pra gente quando a gente ia pra International Wildcard. Teve aquele 3-2 no Dark Passage. A gente ganhou de uns times que cara, eu nem vou lembrar mais o nome, porque, como eu falei, na época eles não significavam o menor perigo pro Brasil. A gente chegou a ganhar da Ocelot World lá na X5 Mega Arena, né, que a PEN jogou contra. Então, cara, eram momentos diferentes, propícios para ídolos nascerem. Ídolos nascerem no meio da derrota, assim, só se o cara for muito fora da curva, sabe? Se ele for um Ibrahimovic, sabe? Que a seleção dele é ruim, só que ele é um monstro. Então é muito difícil de conseguir criar ídolos no meio do momento complicado que a gente tá. De fato, faz bastante falta, né? E sobre o Tatu, especificamente, eu acho que ele não é esse ídolo ainda. Ele tem muito potencial para ser. Ele tem muito potencial para ser, porque ele tem uma ótima gameplay, ele tem um carisma muito grande, né? E ele pensa muito na imagem dele. O Tatu é um cara muito esperto. A galera olha ele aqui agora, mas eu conheço o Tatu da época do Academy. E mais a fundo ainda, porque o treinador dele era o Diogo, que é um amigo pessoal. E o Diogo sempre me falava, cara, ele falou, chefe, fica de olho no Tatu, porque além de gameplay, ele se prepara para ser um ídolo. Desde a época do circuito, lá do Academy, ele era o único jogador do circuito que ele tinha um social media, né, dele. Então ele postava coisa, lance, corte, não sei o que lá, ele fazia clipezinho. O cara tava no Academy. E ele já tava se preocupando com a imagem dele, como é que as pessoas iam enxergar. Então o Tatu, ele tem esse discurso aí que você falou. Ele, não, eu não me enxergo, mas ele é esperto. Ele está se preparando para ser um ídolo. Ele sabe que ele não pode falar que ele é ainda, porque ele realmente não é. E se ele falar que ele é, isso pode até ser ruim para ele. Mas eu vejo como um caminho muito bem preparado. Ele se prepara mentalmente e também profissionalmente para isso. Ele tem todos os requisitos para tal, né? Mas precisa de um pouquinho mais ainda. É muito jovem também, né? Só se ele tivesse feito coisas absurdas para ele já ser um ídolo. Mas ele tá logo ali. Eu acho que o caminho natural é o nosso próximo ídolo ser o Tatu. Sim, concordo. Para encerrar, e já para não tomar tanto tempo de você, uma coisa que eu noto, são poucas vezes que eu estou em São Paulo, porque eu sou de Minas, mas eu percebo muitas vezes o quanto que você conversa com os jogadores, você sempre tá trocando uma ideia, conversando com eles. Não só você, vários casters também fazem isso. E muitas vezes eu vejo que os jogadores veem vocês não só como uma pessoa ali que tá participando meio que do trabalho, mas às vezes pra pedir dica, pra desabafar, às vezes pra trocar uma ideia, são amigos próximos. Queria entender com você como que é esse papel que você... Não é um papel seu, né? Mas como que é isso? De conversar às vezes com o jogador, se já teve caso, às vezes você vê um jogador novato, fala, tipo, continua assim, dá um toque nele, às vezes, de uma ação que ele teve, tipo, isso aqui é interessante, se eu fosse você fazia de jeito A, jeito B. Como é que é esse funcionamento, né? Cara, assim, falando por mim, né, especificamente, não sei como são os outros casters, mas eu tô há 14 anos no cenário. Então, tem dois aspectos em cima disso. Um, que eu tô aqui há muito tempo, e os jogadores me conhecem há muito tempo. Segundo, que eu sou, pro cenário de LoL, sou velho, né? Eu vou fazer 40 anos esse ano. Então, tem muito essa questão de alguns jogadores verem em mim uma pessoa mais responsável. Sabe, tipo assim, eu vou fazer 40 anos, eu tive no mercado de trabalho tradicional antes, né? Como advogado, coisa e tal. Então, eu tenho essa relação com alguns jogadores, não são com todos,
da gente trocar uma ideia e já, cara, assim, é bizarro, porque eu participei de alguns momentos bem chaves das tomadas de decisão de alguns jogadores, e não que eu influenciei nada, mas eu só, às vezes, ouvindo, né? Não vou falar de quais, mas assim, mas eu ouvi muito de alguns jogadores, né, de reclamações, principalmente assim, eu não gosto de ficar dizendo o que o cara vai fazer, mas eu tô sempre disposto a ser um ouvido pra ele. Sabe, eu falo, se você precisar de alguma coisa, tô aqui. E aí o cara vem, reclama e fala. Eu fico tipo, porra, verdade, pá, fique tranquilo. E aí, às vezes eu troco uma ideia, dou uma dica, porque não sou eu que tenho que dizer o que é que o cara vai fazer. Mas eu gosto muito de ser um ouvido amigo nesses momentos, porque às vezes tudo que essa galera precisa é de alguém pra desabafar, sabe? Tá longe de casa, longe da família, quando o cara não é de São Paulo, pressão, torcida, time, todo mundo em cima, às vezes ele precisa só de alguém pra desabafar, alguém pra dar uma conversada. E eu acho que por eu ter uma experiência de vida muito grande já, eu gosto de estar ali pra, sabe, ser o apoio. Por incrível que pareça, é uma das pessoas que eu mais conversei, esse sim, eu troquei ideia de, tipo, entre muitas aspas, dar dicas, falar, dizer, olha, pô, tenta isso, faz aquilo, foi o Croc, né? O Croc, nossa, assim, eu amava o Croquinho, ainda gosto muito dele, mas ele tá lá na Coreia de volta. A gente sempre teve uma relação muito legal, principalmente naquela fase que ele tava mal, né, que a torcida tava pegando no pé dele, e eu fazia questão de todos os dias, quando a Loud terminava de jogar, eu falava, Croc, você sabe que, cara, você é muito maior do que isso, fique tranquilo, não é, e aí ele falava, poxa, obrigado, eu tô mal, eu falava, velho, você tá com um time ótimo, seu time gosta de você sabe disso, a torcida vai e volta. Então, assim, o Croc foi um dos caras que eu mais conversei, ele sempre foi uma pessoa muito receptiva. Desde o primeiro contato que eu tive com ele, quando ele tava na Rensga, ele foi muito educado. Então, pô, foi uma parada que eu não esperava, né? E a gente trocou muito essa ideia. Mas de resto, cara, como eu falei, assim, eu não gosto de eu falar o que a pessoa tem que fazer, nem tô em nenhuma posição pra isso, né? Até porque a minha vida como caster é uma coisa e eu não sei como é que é a relação deles dentro dos times. Mas eu sempre deixo muito claro pra todos, desde a época que eles estão começando até depois que virarem jogadores, que falam, velho, o que você precisar, estamos aqui, o que eu puder te ajudar, eu ajudo. Né, até em dica jurídica, alguns jogadores já pediram dica jurídica pra mim. O que puder ajudar, eu ajudo. Mas eu nunca vou me colocar na posição de eu falar o que a pessoa tem que fazer. Porque, é incompatível com o meu trabalho. Eu trabalho na Riot, então, assim, seria errado da minha parte eu, como uma pessoa que trabalha na Riot, tentar influenciar o que alguém, jogador, tem que fazer dentro do time. Então, é um ponto. Segundo, que é a vida dele, ele tem que tomar as decisões dele, certas e erradas, pra tropeçar, levantar. E terceiro, cara, porque eu acho que eu não. Assim. Não é o meu papel. Por mais que eu seja uma pessoa mais velha e tenha uma experiência de vida, eu não tenho experiência como jogador, sabe? Então, as coisas que eu me resumo e que eu me limito a falar são as coisas pessoais, sabe? Psicologia, cabeça, experiência de vida, como ele tem que encarar alguma coisa, assim, ou se preserva, pô, eu acho que aqui você não podia dar uma segurada, não precisa sair pra mídia agora, falar isso, sabe? Dá uma respirada, vai pra casa, não posta nada agora não. Assim, eu vejo muito o jogador como pessoa e não como jogador. Tanto que foi por isso que eu criei todos os meus programas e podcasts, né? Sempre foi o meu grande mote eu quero mostrar pra vocês da comunidade quem é o Leonardo, não o robô. O robô vocês conhecem, o Leonardo vocês não conhecem, o Thiago vocês não conhecem, o Tinovo vocês conhecem, o Felipe vocês conhecem, vocês não conhecem quer dizer, o Felipe vocês não conhecem, vocês conhecem o BRTT. Então, assim, eu sempre tento humanizar o máximo os jogadores, porque, velho, a posição que essa galera tá, na idade que eles estão, é muito difícil, a galera não tem ideia, acho que é só glamour, que é maravilha, ficar ganhando dinheiro, mas viver na pele de uma pessoa que tem super exposição na internet por um dia, muita gente não ia aguentar. Então, talvez por ser mais velho e passar muito por isso, eu tento dar essa abertura pra eles, mas como eu falei, é sempre uma abertura e nunca um direcionamento, sabe? Poxa, Ep, pô, agradeço demais ter falado com você. Sempre foi uma vontade de mim trocar essa ideia com você. É legal demais. Sou um órfão dos programas seu, vou admitir. Isso pra mim era sempre um ritual, tanto assistir o MD3, assistir os conteúdos que você fazia no seu canal. É legal demais trocar essa ideia, espero que no futuro a gente possa conversar um pouco mais também. Com certeza. Pô, é muito legal ver sua visão do cenário, ver essa visão sua até como uma pessoa que tá aí há tanto tempo no LoL, a sua paixão. Valeu demais pelo papo.
e uma boa transmissão aí pra você. Valeu demais. Obrigado, tamo junto, obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição sempre, viu? Foi um Pode prazer. deixar. Prazer o meu. Tchau, tchau, Valeu, boa Chaep. noite, tchau, Boa tchau. noite.